Olá, povo de Deus, estamos para mais uma aula e a aula de hoje, que é a lição 2, família, o nosso primeiro grupo social, certo? Vamos compreender que a família é uma célula máter da sociedade. Saber que a família é um lugar de convivência, de acolhimento e de relacionamento, certo? Tá bom? Então, para que uma vida em família, seja uma bênção, é preciso que cada um de seus membros cumpra os princípios bíblicos estabelecidos pelo Senhor, certo? Então, vamos ler Efésios 5, do 22 ao 23, as referências, anotem aí, leiam, e capítulo 6, do versículo 1 ao 4, certo? De Efésios 5, 27 e 28, fala o princípio para os maridos amar a esposa, certo? E princípio para a esposa honrar a seus maridos, que está em Efésios 5, 23 e 24. Princípio para os filhos, obedecer os pais, está registrado em Efésios 6, do 1 ao 2. Princípio para os pais, não provocar os filhos, Efésios 6, 4. E nós vamos concluir, certo? Essa reflexão vocês vão estudar em casa, certo? Que não existe família perfeita, certo? Vamos compreender isso. Porém, a disfunção familiar será evitada se observarmos princípios bíblicos, ordenados por Deus para a família, tá certo? Então, vamos, família, se reúnam e leiam Efésios, do capítulo 5, aí o capítulo 6, do 1 ao 4. O texto bíblico da aula de hoje, certo? É Gênesis, capítulo 2, do 4 ao 25. E o versículo em destaque é: porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor, que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, certo? Vamos ler o texto bíblico. Vamos lá, Gênesis 2, do 4 ao 25. Estas são a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover na terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente. E pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia
e se tornavam em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeava toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel, que é o que vai para a banda do oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, né, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes delas, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Certo? Então, aqui o versículo, portanto, 24, vamos frisar. Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aqui fala da família, certo? Família, então, que nós possamos refletir, né, que uma família, a família foi criada por Deus, certo? E quando você quer criar sua família, você tem que deixar seu mãe e seu pai, né, para se juntar. Se for um adolescente, um homem, um rapazinho vai se juntar com uma mocinha para se casar, né? Certo? E a mulher vai deixar seu pai e sua mãe, vai se casar e vai formar sua própria família, tá bom? Ok? Vamos lá para a lição. A família é a célula máter da sociedade, que quer dizer que ela tem a função, né, a família, né, tem a função de formatar o caráter desse indivíduo, né, dessa criança, certo? Para a sociedade. A família foi criada por Deus, é o primeiro e o mais importante grupo social em que pertencemos. Por isso, ela é chamada de célula máter da sociedade.
ok? Deus fez e preparou o mundo para receber essa instituição tão especial. Depois criou o homem e a mulher, mas a família não estava completa, né? Faltavam os filhos. Em Gênesis, capítulo 4, 1 ao 2, Deus viu que o homem, que é a coroa da criação, estava só. Então, como poderia viver sozinho, né? Como poderia constituir uma família, né? Se Adão estava só. Então, a família surgiu com a necessidade de nos relacionarmos, certo? Então, Deus criou a família perfeita. Deus criou a família para ser perfeita, né? Seus objetivos eram os melhores possíveis. Porém, o pecado, né, a queda do homem em Gênesis 3, a família foi afetada e sofreu, né, sérias consequências, certo? Então, depois do pecado, Eva e Adão se esconderam de Deus. Vocês lembram disso? Então, para o que? Justificar os seus erros, certo? Tentaram, né? Justificar os seus erros. O casal havia sido afetado pelo quê? Pelo pecado. Né? Então, desde então, podemos afirmar que não existe mais uma família que seja perfeita, certo? Sim, família perfeita somente no comercial da margarina, né? A gente vê tudo perfeito. Mas um exemplo disso, vamos comentar um pouco sobre a família, certo? De Isaac, o filho da promessa. O Senhor havia prometido a Abraão a sua descendência. Seria como as estrelas do céu, né? Que está em Gênesis 15, 5. Porém, a esposa amada de Isaac era estéril. Né? Alguma coisa estava errada. Apesar disso, ele orou ao Senhor e Deus abençoou com 2 filhos, Esaú e Jacó. Né? Vamos lembrar que o texto diz que no ventre materno já os 2 irmãos já brigavam, né? Registrado em Gênesis 25, 22. Na família de Isaac também havia divisão. O pai gostava mais de Esaú, né? Pois o jovem era era perito em caça. Já a mãe tinha como seu queridinho Jacó, né? Que é registrado em Gênesis 25, capítulo 25, certo? Vocês vão entender um pouco mais a história se vocês lerem. Então, a divisão traz sérios problemas à família, ok? O Senhor Jesus disse que em um reino, em uma instituição ou família, pode ficar de pé quando existe alguma divisão. Então, não tem a possibilidade de ficar de pé. Né? O quê? Um reino, uma instituição ou uma família, se não tiver unidade, se não tiver união, certo? Lute para que a sua família se mantenha unida, né? Ore, faça a sua parte. Com a ajuda e consentimento da mãe, né? Jacó enganou seu pai. As consequências foram trágicas. Jacó, para não ser morto, teve que fugir do seu irmão, né? Fugiu para uma terra distante, certo? Para fugir, né? Para não ser morto por Esaú. Seus pais não puderam mais vê-lo. A família foi dividida. Quanto a Esaú, o filho querido de Isaac, tornou-se um jovem rebelde e casou-se com algumas mulheres que não eram do agrado do pai.
somente para contrariá-lo. Tá vendo como a falta de perdão, como a desunião, né, provoca na família, não é verdade? Então, como você pode perceber, a família do patriarca Isaac passou por situações terríveis, vivenciando muitos conflitos, né? Então, várias situações ocorreram para destruir as famílias, né? Desde o Jardim do Éden, né? Até os dias atuais ocorre esse problema, né? A família afetada pelo pecado, não é verdade? Mas várias situações ocorreram para destruir as famílias, dos quais poderia nascer o Messias, né? que na verdade Jesus veio da geração, né, de Abraão, né, do chamado de Abraão, a partir do chamado de Abraão. Quando você lê as escrituras, você vai entender isso, certo? Então, o inimigo também vai fazer tudo para que os planos de Deus também, né, não se realizam em sua família. Então, fique ligado, certo? Mas em Jesus somos mais do que vencedores, certo? Fique ligado, porque o inimigo, ele sempre quis destruir a família, né? Então, se fôssemos relatar tudo o que aconteceu de ruim na família de Isaac, Esaú e Jacó, certamente faltaria espaço para escrever, né? Então, embora imperfeitos, o Senhor Deus os amava. Então, o Senhor, embora a nossa família seja imperfeita, certo? Mas Deus nos ama a nossa família, certo? Mesmo com as nossas imperfeições. Mas nós temos que fazer de tudo para que a nossa família viva unida. Então, família é o primeiro grupo social em que pertencemos. Certo? Lições e exemplos de moralidade e civilidade. Também a respeito de Deus e do Senhor Jesus. Então, a criança vê Deus primeiramente por intermédio dos pais. Olha que importante. Quando a criança começa a entender quem é Deus, é a partir dos pais, do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não ensinar a criança, né, o caminho, né, a adoração, né, de saber quem é Deus, ele nunca vai adorar a Deus, nunca vai saber nem conhecer quem é Deus. Então, os pais têm a função de mostrar aos seus filhos desde pequeno quem é Deus, que existe um ser superior, um Deus que cuida de nós. Nós temos que passar isso para os nossos filhos, certo? E não venha dizer que eles não entendem, que eles entendem sim. Que nós somos criações de Deus. Como é que nós, como criaturas, não vamos entender, não importa a idade, nós não possamos entender quem é o nosso Criador? Existe, né? Ainda mais que somos um ser pensantes. E Deus nos criou já uns seres inteligentes, né? Somos criaturas de Deus, feitura dele. Então, a disfunção familiar, né, é perigosa tanto para as famílias como para uma sociedade em geral. Então, pais ensinem seus filhos já desde o ventre, né? Contando histórias, botando louvores, certo? Para eles já terem um entendimento, tá bom? Quando eles nascerem, você já coloquem, incentivos, né? Como é que eu posso dizer? Já um louvor, bota um louvor infantil, uma pregação infantil para os seus crianças, para os seus filhos, para as criancinhas menores, né? Para poder já saber e entender quem é Deus, porque eles entendem. Então, viver e conviver em família. Ok. Vamos lá, o modelo familiar muda com o passar dos tempos. Já tivemos
a era da família patriarcal, consanguínea, etc. Entretanto, isso não altera o valor nem a importância da família e jamais vai invalidar o objetivo primordial de Deus em relação à vida familiar, o estabelecimento de relacionamentos saudáveis, certo? Então, estamos ficando cada vez mais superficiais, distantes uns dos outros. São pais que mal falam com os filhos, né? Filhos que mal falam com os pais, né? Então, este é monossilábico, sim, não, o diálogo, né? Sim, não, esperem. Filhos que não conversam com os pais, mas passam horas nas redes sociais, conversando com amigos virtuais. Olha, isso é o perigo, né? É o grave perigo da nossa sociedade atual, né? Que os pais trabalham muito e os filhos ficam, né, nas responsabilidades de outras pessoas, certo? E o que acontece? Eles ficam livres para acessar, né, as redes sociais, né, e assim tem o que? Outros caminhos, né, para serem, vamos dizer assim, ensinados, né? A gente só não sabe de que forma essas redes sociais estão sendo ensinadas para ele, né? Que na verdade a gente sabe que, dependendo do que ele acessa, né, são más influências para a educação da criança, né? Se eles, que eu, talvez ele, eu sei que a criança é um ser inteligente, então ele vai buscar coisas que agradam a sua visão. Então, que os pais sejam, né, também mais espertos do que os seus filhos, para verem, saberem com quem eles estão conversando, que na verdade os pais é que têm que conversar com seus filhos, né? Certo? Então não espere, né, que a mídia vai ensinar os seus filhos, ensina você primeiro o caminho em que ele deve andar. Então, as pessoas não conversam mais em família e o relacionamento familiar tem sido comprometido. A convivência diária dentro do lar não é algo fácil. Somos diferentes uns dos outros e isso não é algo ruim, mas salutar. Nós somos seres diferentes, certo? Mas não quer dizer que essa diferença, né? Que como somos distintos, cada um tem sua personalidade, então são pessoas diferentes, certo? Mas Deus, né, diz que não é ruim. Formou cada ser humano com pensamentos, né? E como é que eu posso dizer? Criou um ser, cada um de um jeito, de um modo. Então, cada um tem seus... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Tem uma palavrinha. Nós somos individuais, nós pensamos diferentes, agimos diferentes, certo? Mas nós temos que pensar e agir, né, com os ensinamentos que Deus nos deu. Então, os pais, por isso que a responsabilidade familiar dos pais com os filhos é muito importante, né? Esse relacionamento para que os pais possam direcionar os filhos no perfeito caminho de Cristo. Então, quando Deus viu Adão, precisava de uma companhia, né, de uma mulher, um ser totalmente diferente no aspecto biológico e psíquico. Diferente, o objetivo de Deus era que um completasse o outro. Então, Deus está aqui, esse comentário aqui está falando do homem e da mulher, são seres distintos. O homem não pode viver só. Então, Deus criou a mulher para que eles, né, unissem
para que, né, o homem e a mulher sejam que, para que um completasse o outro, para formar uma só carne, né? Então, mas não existem famílias perfeitas. Assim como não existe pessoas perfeitas, gente, não existe pessoas perfeitas. Às vezes procuramos o homem que procura aquela mulher perfeita, mas não existe, certo? Somos diferentes. Então podemos ser diferentes, temos mais facilidade de lidar uns com os outros, né? Já pensou se fôssemos todos iguais? Devemos aprender a lidar com os pontos fortes e fracos dos nossos familiares. Então, explique, vamos lá, vamos entender que a promessa do Senhor é salvar as nossas famílias, independente de quem elas sejam. E que precisamos de muita sabedoria a fim de que todos nessa casa seja alcançada por nosso bom testemunho, tá bom? Então vamos lá, vamos ensinar aqui vamos aprender, adolescentes, então as boas maneiras que devem fazer parte do nosso dia a dia, né? Então as diferenças são prejudiciais, mas a falta de respeito e até mesmo de boas maneiras no relacionamento familiar são importantes, certo? Como um bom dia, com licença, né? Obrigado, por favor, desculpa, até logo. Então, essas palavras que são significativas para trazer harmonia a uma família, caso haja respeito entre os seus membros. As regras mais básicas de educação estão sendo abandonadas. Não há família que permaneça saudável, mesmo que leia a Bíblia diariamente, que ore, sem que seus membros busquem tratar o outro com respeito, consideração e educação. Certo? Então, a Bíblia e a família. O Criador estabeleceu para a família alguns princípios que vão ajudá-los a viver bem. Lembra que no início da aula eu falei sobre o livro de Efésios? Pois é, então leiam com atenção, certo? O livro de Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Sabemos que não existe família perfeita, mas se seguirmos esse padrão, evitaremos muitos problemas. A obediência requerida pela Bíblia é uma coisa justa. Ela traz muitas consequências boas, prosperidade e longevidade, né? Então, é o primeiro mandamento com promessa, a obediência, né? Demonstração de sabedoria. Por isso que Adão e Eva, né, deu a questão do pecado, né? Vamos entender que o pecado de Adão e Eva não foi em relação dele comer o fruto. Vamos entender isso, certo? Mas sim a desobediência da palavra de Deus. Deus chegou para Adão e disse o quê? Qual foi a palavra de Deus? Não coma da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem da palavra de Deus. E Adão desobedeceu, comendo, né, com a insistência de Eva, né? Com que Eva assim, ofereceu para Adão o fruto. É verdade. Pois é. Então, não é questão comeu o fruto, mas sim a desobediência. Então, a obediência é uma demonstração de sabedoria. Os filhos devem obedecer os pais e os pais devem respeitar os filhos. Por isso que a importância dos filhos obedecerem os pais, certo? Porque Deus, né, instituiu os pais, né, como um representante
dele na terra para os seus filhos, certo? Então, um pai que ama corrige seu filho, mas infelizmente muitos pais acabam exagerando nas regras, né? Deixando os filhos desanimados. Então, deve haver um equilíbrio, né? Você quer corrigir, né? Mas não desanimar o filho, fazendo coisas exageradas, né? Tem que haver um equilíbrio. Então, as regras e a disciplina devem ser acompanhadas com amor, que tudo suporta e tudo espera. Não tem como não viver bem e deixar de ser feliz em uma família em que o marido ama a sua esposa, em que a esposa respeita o marido e da mesma forma que goste e quer ser respeitada, e onde os filhos obedecem os pais e são criados segundo os padrões bíblicos. Isso é primordial para que tenhamos uma sociedade harmoniosa e feliz, né? As famílias sofrem sim muitas mudanças, certo? Mas os princípios de Deus não mudam. Eles são eternos, imutáveis e inegociáveis. Então, vamos debater a respeito das principais mudanças que a família vem sofrendo no século XXI. Gente, é um absurdo, né? As mudanças em que a família do século XXI está vivenciando, né? Coisas absurdas. No presente contexto, no entanto, o mais coerente a fazer, né? A ordem que adotamos é de fato a ordem que adotamos. Porque a geração de adultos que hoje constitui professores e pais foi bombardeamente desde a infância pelos meios de comunicação e tem como normal, né, em seus vídeos, valores de pluralidade, né, privatismo. Então, muitos adultos de hoje, né, foram formados pela mídia, né, pelos meios de comunicação, né? Como eu disse, a gente sabe que as redes sociais não têm muito que oferecer de bom, de valor, né? Quando a criança está sozinha, né, em relação a esses meios de comunicação, certo? Então, nesse sentido, então, a família modernizada dificilmente está preocupada com a ideologia repassada pela mídia ou pela universidade, por exemplo, pelo menos não nos mesmos níveis em que defende os seus interesses, certo? Quando há aumento exagerado, né, de ensinos sobre, né, a ideologia. Então, com o resultado, acaba ela mesmo sendo um agente disseminador desses valores, né? Que, na verdade, a escola, né? A família e a escola desse século XXI era para ensinar, né, valores para as nossas crianças e os nossos jovens, mas isso está sendo disseminado, né, até dentro da escola. Infelizmente, né? Na medida que os filhos são criados de maneira mais liberal possível, com um mínimo de interferência da parte dos pais, mesmo quando isso seria absolutamente recomendável, né? Então, os pais deveriam o quê? Interferir, né? Em relação aos valores, né, para que os seus filhos venham saber qual a importância, né, dos valores cristãos, né, e dos valores éticos para uma vida boa e perfeita, né, segundo a vontade de Deus. Então, os pais é responsável para ensinar aos seus filhos esse valor,
né? Esse valor, porque a escola também não está ajudando muito, né? Mas é a atualidade, né, do século XXI, né? Precisamos tomar muito cuidado, certo? Então, vamos para até finalizar nossa aula. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, certo? Que a resposta vai estar no comentário da lição, mas você faça a sua resposta, o que você entende. Então, responda. Para você, o que seria uma família perfeita? Primeira questão. Segunda questão. Qual o objetivo primordial de Deus em relação à vida familiar? Terceira questão. As diferenças não são prejudiciais para a vida familiar saudável, mas o que pode prejudiciar a vida em família? Pergunta número 4. O que nos ensina o texto bíblico em Efésios 6, 1 ao 4, a respeito do padrão de Deus para a educação dos filhos? Certo? Então, as perguntas e as respostas vão estar no comentário da lição, né? Você olhe lá no comentário, tá bom? E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com algum adolescente, tá bom? Curta, se inscreva no canal, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua família. Um cheiro no coração.